Vamos assim, ó. Fomos escolhidos para brilhar a sua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Só corpo, só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salva. Vamos assim, ó. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a sua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia! Glória a Deus! A avó é Ivoneude Soares, a tia-avó Gisélia, a mãe do Levi é Letícia. Engraçado, eu tenho uma filha Letícia e um filho Levi. Você é a mãe do Levi e a Letícia também. E o pai é o Júnior Mendes. Não sou eu, é o Júnior Mendes. Graças a Deus. Então assim, esse é o Levi? Poderoso. Quem é mais da família aí? Traz essa turma. Vamos ficar de pé, abençoar o Levi? Olha só que maravilha. Estenda a sua mão para cá. Nosso Deus, nosso Pai, nessa noite consagramos o Levi ao Senhor. Pedimos que as tuas bênçãos venham tremendamente sobre ele, as tuas promessas se completem na vida do teu filho a cada dia. Nós, Senhor, agradecemos a certeza e o privilégio de saber que os dias do Levi já foram escritos pelo teu coração. E nós desejamos que ele ande segundo a tua vontade, que nada possa desviá-lo para o caminho do mal. Nós, como igreja, na autoridade do teu filho, nós também cancelamos toda repercussão de maldição hereditária sobre a vida do Levi. Que toda consequência de pecado oriundo dos seus pais ou avós, elas não possam atingir o Levi. Nós damos um basta nisso. Nós intercessoriamente pedimos, Senhor, que isso seja cancelado e que o Levi possa caminhar livre sobre a terra para louvar e servir ao Senhor.
Nós o abençoamos e o consagramos nessa noite, e que toda a igreja diga amém. Maravilha, Levi. Glória a Deus. Queridos, antes de nós passarmos a palavra, a Luciana está lembrando que o nosso coralzinho infantil voltou hoje aos ensaios. Então, se você tem criança na faixa etária de 4 a 10 anos, traga para cá no domingo de manhã. Na hora que nós estamos fazendo louvor aqui na igreja, o coral está ensaiando lá do outro lado. Achou aí, 2 Samuel capítulo 24? A partir do verso 17 diz assim: vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Vamos orar? Pai querido, fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração, abençoa a nossa vida, ensina-nos a tua palavra e o teu querer é o que nós buscamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho por prática, sempre que eu vou pregar, eu busco fazer uma alternância entre o Velho e o Novo Testamento. E eu estou na fase do Velho Testamento. E essa semana eu estava lendo a história de Davi e eu vi, e eu sempre lembro que a história de Davi é uma das mais fascinantes de toda a Bíblia. Davi era um homem fantástico, né? Um homem tremendo. Aquele pastor de ovelhas que se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos. Aliás, eu sou fascinado pelas histórias dos reis de Israel, porque elas nos ensinam com diversos exemplos, alguns bons, outros nem tanto, como devemos nos portar diante de Deus, diante dos homens e diante de nós mesmos, né? Porque essas 3 dimensões afetam a nossa vida. Eu acho maravilhoso ver nessa história como Davi, ele era como um de nós. Davi era um cara temente a Deus. Quem é temente a Deus aqui? A glória a Deus, né? Era um cara sensível a Deus. Quem é sensível a Deus aqui? Menos gente, né? Mas Davi dava cada mancada, né, irmão? Quem dá mancada aqui? Pô, teve gente que não levantou a mão, né? Deus está vendo, hein? Deus está vendo, hein? Davi era assim, um cara temente a Deus, um cara sensível a Deus, mas um camarada que dava cada mancada. E eu acho maravilhoso que a Bíblia não esconde essas mancadas dele para a gente. Nesse texto que lemos, né, que é o capítulo 24, nós vamos encontrar uma mancada de Davi diante de Deus e dos homens. E nesse texto nós aprendemos uma coisa muito interessante. As mancadas, elas não são exclusividade dos jovens. Tem gente que acha que o jovem ele é muito propenso a dar mancada. Talvez pela sua inexperiência, né? A gente olha isso e vê, e temos a tendência de colocar muito peso sobre os jovens, achando que por causa da sua pouca vivência, por causa da sua experiência, pouca experiência, eles são mais propensos a dar mancada do que nós que já temos cabelos brancos. A gente acha que cabelo branco é isenção para dar mancada. Não é. Não é. Quem tem cabelo branco dá mancada, quem não tem cabelo dá também. É um negócio sério. Isso, de certa forma, pode ser até um pouco verdade, né? Mas não é uma verdade absoluta. Jovem da mancada, experiente da mancada, idoso da mancada, todos nós fazemos isso, todos nós pisamos na bola. Eu já vi tanta gente experiente, tanta gente que se diz experimentado na vida, sábio, pisar na bola. E o que é pior, gente, quando esses que são mais experientes, mais experimentados erram, o estrago é muito maior. É muito maior. Quando líderes erram, sejam eles de família, líderes de um governo, líderes da igreja, liderança em qualquer patamar, as consequências elas são ampliadas, né? Quando o jovem erra, normalmente prejudica-se a si mesmo. Mas quando o experiente erra, ele prejudica a si mesmo e aos que estão ao seu redor e sendo liderados por ele. É isso que a história conta. Essa história se dá num momento em que Davi, ele, vindo de uma grande vitória, vindo de um momento de êxtase, já no final da vida, já idoso, já chegando ao término do seu reinado,
ele comete uma insensatez tremenda. Eu lembro que Davi, ele teve outra mancada muito forte, foi quando ele adulterou com Betseba, e o pecado ali foi resultado de acomodação. O texto diz lá que no tempo que os reis deviam sair à guerra, Davi não foi e ficou no palácio. E quando ele ficou no palácio, ele olhou lá pelo eirado, lá pelo terraço, e viu aquela mulher belíssima tomando banho, a desejou, a possuiu, e ainda mandou matar o marido depois. Isso foi consequência de acomodação e de luxúria, né? Mas aqui, nesse texto que nós lemos aqui, é um texto que fala de um censo que Davi mandou levantar. O pecado aqui, ele foi o orgulho. O orgulho. Davi já velho, no final da carreira, cheio de glória, vindo de vitórias sobre gigantes, ele resolve recensear o povo. Ele resolve descobrir o tamanho do poderio bélico de Israel. Talvez ele estivesse pensando o seguinte: olha, eu já estou no final da vida, meu filho está chegando, ele vai reinar no meu lugar, e eu preciso ver se o futuro dele está garantido, ver se ele está em segurança. Eu preciso deixar o meu sucessor bem, e eu preciso saber se ele pode contar com essa segurança. Salomão, ele era um menino, e Davi talvez pensasse assim: eu preciso garantir que ele esteja seguro. Ou talvez ele tenha feito esse censo aqui, contar o exército, talvez mesmo para se jactanciar do seu poder, quem sabe, não é? Mas o fato é que Deus não se alegrou dessa história. Deus não gostou disso. Deus não gostou dessa iniciativa. E a gente precisa lembrar que todas as vitórias de Davi, que foram muitas, elas haviam sido dadas por Deus. Não foram por seu exército. Deus tinha dado vitórias para eles. Não foram eles, não foram aqueles homens que fizeram, que deram vitória, mas o Senhor dos exércitos foi Ele que fez. E a gente precisa entender isso. E nessa questão do orgulho, irmãos, nós precisamos sempre levar em conta três coisas. Essas três coisas nos fazem sucumbir diante do orgulho. E essa história nos ensina isso. A primeira coisa que faz a gente cair em relação ao orgulho é a nossa história. A segunda é o nosso prazer. E a terceira são as nossas decisões. História ou histórico, prazer e decisões precisam ser bem administrados para que não se tornem armadilhas fatais para nós nessa questão do orgulho. Soberba. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e exalta os humildes. A gente precisa aprender. Veja que em toda a história de Davi, nós vamos encontrar Davi tomando relevância, fama, sucesso, após ele matar um gigante na juventude, né? História de Golias que nós conhecemos. E agora aqui no final do livro de 2 Samuel, Davi, ele depara-se, como nos narra o capítulo 21, com mais um gigante. E o texto diz que esse gigante quase matou Davi. Davi estava quase sucumbindo ali nesse gigante. E Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Se Abissai não tivesse socorrido Davi, o final da história de Davi talvez tivesse sido outro. Talvez ele tivesse morrido ali, debaixo da espada daquele gigante. E nessa guerra que está aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, vários homens de Davi matam vários filisteus descendentes de gigantes. Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa: matar gigantes é uma constante na vida dos servos de Deus. Nós mataremos todos os gigantes que se levantarem ao longo da nossa vida, se não nos esquecermos de quem, na verdade, os aniquila é Deus. Mataremos todos eles. Basta não esquecer que Deus é que faz isso, não nós. Não nós. A gente precisa aprender que, ao longo da vida, a nossa capacidade ela vai se diluindo. Seja ela física, mental ou emocional.
Nós vamos perdendo o vigor físico, nós vamos perdendo o vigor mental e, em muitos casos, vamos perdendo também o vigor emocional. Entretanto, a única capacidade que pode se manter e precisa ser ampliada é a nossa capacidade espiritual. Nós precisamos disso. A nossa história de conquistas precisa estar debaixo da história de conquistas de Deus a nosso favor. Quando eu falo que a história, nós temos que tomar cuidado nela quanto ao orgulho, é porque quando nós olhamos para trás e vemos muitos feitos que nós fizemos ao longo da caminhada, se nós não dermos crédito a Deus desses feitos, nós começamos a abraçar essa história como se nós tivéssemos feitos. Como se nós fôssemos a verdadeira força que está por trás dessas vitórias. E aí a história começa, o histórico da nossa vida começa a ser um perigo para nós nessa questão de orgulho. As pessoas olham e querem ver a nossa história e dizem assim, poxa vida, esse camarada tem uma história tremenda no reino de Deus, olha quanta coisa ele fez, quanta coisa ele fez, quanta coisa ele fez. Eu lembro quando eu fui ordenado pastor, logo em seguida que eu fui ordenado pastor, eu estava sentado ao lado do pastor Armando Cohen, que abriu metade das igrejas da Assembleia de Deus no Pará, num culto. E um pastor pregou sobre o servo inútil. E ele falou várias coisas. E no final o pastor Armando chorava aos prantos e dizia assim, Senhor, me perdoa porque eu não fiz nada para ti. E eu chorava mais do que ele, porque eu dizia assim, se ele não fez, eu então. Me perdoa, Senhor, porque... Mas na verdade, irmãos, quando nós olhamos para aquela cena e lembramos daquela cena, nós temos que entender o sentimento do coração daquele velho pastor. Ele já estava no final da vida. E ele dizia assim, eu não fiz nada. E verdadeiramente ele não fez nada. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus por intermédio dele. Quando nós colocamos a nossa história acima da história de Deus, o orgulho nos derruba. O orgulho nos derruba. E foi isso que aconteceu com Davi. O orgulho derrubou ele. Não é? Como eu disse, à medida em que nós vamos envelhecendo, as nossas capacidades vão diminuindo. E o idoso, não é assim como o pastor Léo, cabelo branco, ele tende a acreditar que pode fazer o mesmo que fazia quando era jovem. Você já viu isso? Aquele velhinho teimoso que você tem na sua família, que teima em subir na escada e subir no telhado, que teima em pegar uma escada, subir no pé de coco para tirar coco, que teima em jogar futebol. Eu, com 45 anos, eu descobri que futebol é um esporte altamente perigoso. Eu só vivia me machucando. Falei, não, peraí, vou parar com esse negócio, porque não dá mais. Igual Pelé, quem viu, viu, quem não viu, não vem mais. Parei, né? Parei, não joguei mais. Mas o idoso, ele tem essa tendência de acreditar que pode fazer o mesmo que fazia quando era jovem. E até essa ficha cair, de que ele não tem mais certas capacidades, ele luta desesperadamente para resistir orgulhosamente a esse fato comum a todos nós. Essa semana, no Facebook, apareceu um daqueles testes lá do Facebook. Né? Eu sei que muitos aqui são fregueses desses testes. Eu também gosto de fazer uns de vez em quando. E o teste dizia assim, como é que você vai ser quando tiver 85 anos? Quantos fizeram esse teste aí? Confessa seu pecado, irmão. Eu fiz. Eu fiz o teste. E apareceu, cara, um camarada em cima daquela prancha de sup. Né? É sup o nome daquela prancha? Em cima daquela prancha de sup, remando. Magrinho. Você disse, não. Eu já me arrebentei decidindo. Eu não quero racionalizar mais isso. Eu não quero racionalizar mais as minhas decisões. As minhas decisões precisam estar submissas ao Senhor. Senhor, seja o que o Senhor quiser. E Deus escolheu a peste.
Deus escolheu a doença. E a doença veio. E a doença levou 70 mil pessoas do povo de Israel. 70 mil pessoas. Por causa de uma decisão de um homem pautada no orgulho. Mas Davi, ele sacrificou a sua decisão. Sacrificou a sua decisão. A segunda coisa que aponta para a nossa humildade diante de Deus é que nós precisamos suportar aquilo que Deus nos impõe como consequência do nosso pecado. Ou seja, nós precisamos sacrificar o nosso prazer. Lembra lá que o prazer pode nos levar a decisões orgulhosas? Davi aqui, ele nos ensina que nós precisamos sacrificar o nosso prazer. Suportar o que Deus impõe. Olha, Deus impôs um castigo terrível. Versículo 15 diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. O anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir. A destruir. O negócio foi sério, irmãos. Davi sacrificou o prazer dele, ele suportou aquilo que Deus impôs. Irmãos, nós precisamos ter discernimento nessas coisas na nossa vida. Existem situações na nossa vida que foram causadas pelo prazer orgulhoso, que tem as consequências. As consequências vêm na vida da gente. E a gente precisa suportar essas consequências. Dizendo: olha, Senhor, eu pequei. Eu errei. Eu pisei na bola. Eu dei mancada. Eu pensei no meu prazer só. Nós vivemos uma geração, hoje eu estava vendo uma reportagem sobre isso, que é uma geração que está muito centrada no prazer. A minha geração era muito mais centrada no ter, talvez porque a gente não tinha. Na minha casa, quando entrava uma lata de leite condensado, era uma festa. Eu não sei se na sua era assim. Minha mãe tinha que esconder lá no fundo do armário. E a gente descobria lá, fazia um furinho. Deixa Deus falar no teu coração. Ia lá escondido com aquele furinho. Botava lá de volta, quietinho. Lata de leite condensado hoje é até risível, né? E a gente se preocupava com ter. Eu me preocupava com o seguinte: eu preciso ter um emprego que me dê recursos para eu dar quantas latas de leite condensado meu filho quiser. Mas a geração de hoje está muito centrada no prazer. Aí daqui a pouco não tem dinheiro para casar, não tem dinheiro para ter filho, não tem dinheiro para ter isso, não tem dinheiro para aquilo. Fruto de uma decisão centrada no prazer. Ah, eu quero fazer o que me dá prazer. Não, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Sacrificar o nosso prazer. Suportar o que Deus impor. Isso é um caminho de arrependimento. E a terceira coisa que aponta para a nossa humildade diante de Deus: eu preciso sacrificar onde Deus designar. Ou seja, eu preciso tributar a Deus a minha história.
De repente, no meio daquela praga toda, Deus se arrepende do mal, porque Deus é misericordioso, amém, irmãos? Deus é misericordioso. Porque Davi sacrificou a sua decisão, porque Davi sacrificou o seu prazer, Deus entendeu o arrependimento. E ele agiu com misericórdia. E Deus diz ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta! Chega! Retira a mão! E o anjo, ele estava junto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ele estava para chegar na casa de Araúna. E Davi viu o anjo que feriu o povo, versículo 17. Aí ele falou aquilo que eu li no início. Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E naquele mesmo dia, o mesmo profeta que disse para ele: você vai pagar por isso, vai ter consequência. Gade foi ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Vai lá, sacrifica a sua história. E Davi vai lá. E Araúna toma um susto quando vê o rei chegando. Com certeza Joabe estava com ele. Com certeza a sua guarda estava com ele. E Araúna toma aquele susto e diz assim: meu senhor, o que está acontecendo? Ele corre, se inclina diante do rei com o rosto em terra e pergunta para ele: por que o rei vem a mim? E Davi responde para ele: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Aí Araúna vira para Davi e diz assim: Senhor, toma a eira, é tua. Tu és Davi, tu és o meu rei. O Senhor tem uma história tremenda nesse povo. Quem sou eu para negar ao Senhor alguma coisa? E Davi vai e tributa a Deus a história dele. Diz assim: não, eu sou um pecador como você. Eu pisei na bola. Eu comprarei essa eira de você pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Ele sacrificou a história dele, ele tributou a história dele diante de Deus. Irmãos, você está tributando diante de Deus a sua história? Você está pagando um preço no local que você levanta um holocausto, no local que você levanta um altar? Nós precisamos fazer isso para mostrar ao Senhor que a nossa história não está acima da história de Deus. Tem muita gente construindo a sua história e deixando de lado a história que Deus quer construir na sua vida. Você está aqui nessa igreja, não sei se você é membro dessa igreja, não sei se todos, a maioria aqui é membro dessa igreja. Você está pagando um preço para erigir um altar diante do Senhor, nesse lugar que Deus colocou para você? Qual é a história que você está construindo debaixo da história de Deus? É uma história pautada no seu currículo? É uma história pautada no seu prazer?
Para que você vem para cá? Como que você vem para cá? Como que você se envolve com a história de Deus? Qual é o preço que você está pagando? Você está pagando preço de tempo? Você está pagando preço de dinheiro? E eu falo isso com seriedade, irmãos. Eu conheci um irmão, todo culto, ele vinha e entregava uma oferta. Eu falei assim, irmão, por que o senhor não junta isso? Eu falei assim, não, eu não compareço diante de Deus, na casa de Deus, sem entregar algo que me custe alguma coisa. Você está vindo para cá para dedicar o seu tempo que está sobrando na sua história? Você está vindo para cá, ou deixando de vir para cá, para obedecer o seu prazer? Davi nos ensinou algo completamente diferente. Que nós devemos tributar a Deus a nossa história. A nossa história. No lugar que Ele indicar. No lugar que Ele indicar. Eu estou aqui nesse lugar que Deus indicou para eu vir há 27 anos. Tributando a Deus a minha história. Muitos outros irmãos estão aqui tributando a Deus a sua história. Mas existem alguns que estão colocando a sua história diante de Deus. O seu prazer diante de Deus. E as suas decisões acima de Deus. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Alguém caiu do banco aí. Com a palavra. Não é não? Irmãos, quando Davi fez isso, a peste cessou. Parou a mortandade. Parou a doença. Parou o castigo. Parou o peso da mão de Deus. Parou. Versículo 25 diz que edificou Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você sabe que tomou decisões erradas? E está vivendo as consequências dessas decisões? Você sabe que o orgulho da sua história tem se levantado na sua vida? Você sabe que a sua conveniência, o seu prazer, tem sido mais importante para você? Como é que está a sua vida? Tem uma praga passando por aí? Eu quero te dizer uma coisa. Dependendo da sua decisão hoje, dependendo do sacrifício que você esteja disposto a fazer hoje, Deus vai parar isso. Deus vai cessar isso. Dependendo do seu arrependimento hoje, dependendo de como você vai responder a palavra do Senhor para você nessa noite, Deus vai parar isso. Sacrificar. Eu quero pedir perdão à minha esposa, aos meus filhos, representados aqui pelo Gabriel, a minha família, minha nora. Quero pedir perdão
aos líderes dessa igreja, pastor Leonardo, líderes comigo estão aqui. Quero pedir perdão a todas as ovelhas dessa igreja por algumas decisões que eu tomei por orgulho. Por orgulho. Que trouxeram consequências na minha vida e na vida de vocês. Decisões que eu não precisava ter tomado. Mas porque talvez o orgulho tenha batido e disse assim, não, eu sou o pastor Nilton. Eu posso tomar essa decisão. Eu sou o fundador dessa igreja. Eu sou o pastor presidente. Que o anjo do Senhor recolha a sua mão, né? Quero pedir perdão. Me perdoem. Me perdoem. Eu sou o seu marido. Você tem que submeter porque eu sou o marido. Eu sou seu pai. Eu posso tomar essa decisão. Não importa quem você é, irmão. Se você toma a decisão com base em cima de orgulho, vai te arrebentar e vai arrebentar quem está perto de você. Eu quero pedir perdão a Deus. Nessa noite, nesse altar, eu quero sacrificar as minhas decisões. Eu quero sacrificar o meu prazer. Eu quero sacrificar a minha história. Quero submeter as minhas decisões a Deus. Quero ter o meu prazer em Deus. Aliás, esse é o segredo do contentamento. Eu quero ser aquilo que Deus escreveu na sua história que eu devo ser. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Diga para Ele assim, Senhor, eu não preciso de um exército de 1.300.000 homens. Eu preciso de uma pedra só. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não preciso ter prazer naquilo que é fruto do meu orgulho. O meu prazer precisa estar naquilo que é fruto da minha humilhação diante do Senhor. Da minha humildade diante do Senhor. É isso que precisa me dar prazer. Senhor, não importa a minha história. O que importa é a tua história para mim. Porque na tua história o Senhor pode me exaltar como exaltou o rei Davi. Mas quando eu tomo a caneta dessa história da tua mão, o Senhor traz sobre mim as consequências que trouxe sobre o rei Davi também. Eu quero sacrificar diante do Senhor. Irmão, coloque diante do Senhor aquela decisão que você tomou, que você sabe que foi fruto de orgulho. Coloque diante do Senhor. Sacrifique ao Senhor nessa noite. Sacrifique ao Senhor nessa noite.
Diga: eu quero escolher o que Deus quiser. Aleluia. Coloque diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Faça como Davi: olha, fui eu pequei. Coloque diante do Senhor aquilo que você sabe que desagradou a Ele, que foi fruto de um prazer orgulhoso. Você não parou para pensar, para dizer assim: qual é o prazer? Qual é a origem desse prazer? Coloca diante do Senhor, irmão. Sacrifica diante do Senhor. O Espírito de Deus está me dizendo que muita gente aqui, por causa de orgulho, terminou uma história que Deus estava construindo na sua vida. Pôs termo, decidiu colocar termo. Eu não quero mais isso. Eu não quero fazer isso. Por causa de orgulho. Por causa de alguém que falou ou não fez alguma coisa de acordo com aquilo que você achava que deveria ser feito. Você abandonou. Você abandonou o sacrifício da sua história. Você deixou de lado. Você abandonou aquilo que Deus colocou para você fazer. E o Espírito de Deus está te cobrando isso. É tempo de falar para Deus: eu pequei, eu errei, eu quero sacrificar o meu orgulho nessa noite. Eu quero sacrificar a história da minha conveniência nessa noite. Eu quero colocar isso no altar de Deus, como oferta pacífica. Eu quero celebrar a paz com Deus, porque a paz com Deus vai pacificar o meu coração, vai pacificar as consequências ao meu redor, vai pacificar a minha descendência, vai pacificar a minha casa. Eremanava suririanda lamanai, e canta lava suririanda lamanai. Aleluia, aleluia. Sacrifica, meu irmão. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre e sempre, na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre e sempre eu te seguirei. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre e sempre, na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre e sempre te seguirei. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, que cesse toda praga sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que cesse toda enfermidade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que cesse todo espírito de morte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre a sua esperança, sobre o seu mover, sobre o seu agir, sobre o seu falar. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor seja para trazer vida e vida em abundância. E canta lava suririanda lamanai, e canta lava lava chara lamanai. Aleluia, aleluia. Que
Cesse a divisão, cesse a morte, cesse a consequência do orgulho, em nome de Jesus. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. 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 Há uma unção de restauração nesse lugar nessa noite. Coisas que foram rompidas pelo orgulho, o Senhor está restaurando hoje. Coisas que foram rompidas por prazer orgulhoso, o Senhor está restaurando hoje. Em casamentos, em famílias, nessa igreja, onde você estiver, o Senhor está restaurando. Amém? Vamos cantar essa música do início? Vamos cantar? Aleluia. Vou renunciar o meu mundo, viverei para ti. Tudo que me afasta de ti, deixarei para trás. Eis aqui a minha vida, ó Deus, o meu coração entrego a ti. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre e sempre. Na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre e sempre eu te seguirei. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre e sempre. Na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre e sempre eu te seguirei. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Quando meu eu me sucumbi, firmado em ti eu estarei, pois não há lugar no mundo e a sua presença. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre e sempre. Na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre e sempre. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão na presença do Senhor. Diga assim: obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada ao meu coração. Eu quero me humilhar na tua presença. Eu quero viver essa restauração que o Senhor tem para mim. Eu quero andar na tua presença todos os dias da minha vida. Eu sacrifico a minha história. Eu sacrifico o meu prazer. Eu sacrifico as minhas decisões, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim.
Amém? Que a graça do Senhor rica e abundante esteja sobre toda a igreja. Que o Espírito de Deus Consolador habite em nossos corações. Que o amor de Deus nos leve a falar desse Evangelho do Deus vivo, a tempo e a fora de tempo. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, habite na nossa vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Dá um abraço no seu irmão antes de ir embora. E não esqueça, temos a cantina da roça aqui do lado. Vamos nos alegrar, vamos ter comunhão. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.